Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o assunto aqui é pesado. Ainda nesse clima de Halloween, nós vamos contar para vocês experiências sobrenaturais. Hoje nós vamos contar para vocês as nossas experiências sobrenaturais com assombrações, fantasmas, ou como a gente fala aqui no Paraná, é visagem, né? Depois da vinheta. E aí, gente, todo mundo já teve uma experiência sobrenatural, uma ou outra vez na vida? Eu acho que todo mundo já teve, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas provavelmente você já deve ter ficado arrepiado, assim, em algum momento, ou sentiu que tinha mais alguém... Ai, eu fico arrepiado só de pensar. Ou sentiu que tinha mais alguém ali no ambiente. São casos sobrenaturais. Eles podem ser desde os mais leves, sentir um arrepio, até realmente ver alguma coisa, né? Tem muitos relatos aqui na nossa cidade de panela batendo dentro da pia, de até a gente sendo puxada pelo pé mesmo, sabe-se lá pelo quê, sabe-se lá por qual força. Mas a gente vai contar um pouco das nossas experiências e também... Não, ficou em pé enquanto a gente tava discutindo. Nossa softbox mexendo sozinha ali. É, parece engraçado isso. Mas a gente tava falando de assombração, tem uma softbox aqui, a gente ficou 2 horas discutindo sobre o que a gente ia gravar. E quando a gente começou a falar de assombração, a softbox começou a se mexer sozinha. Dá até um pouco de medo e eu falei que eu tava arrepiado e realmente estou. Mas a gente vai contar então algumas experiências que nós vivenciamos ou que os nossos pais vivenciaram também e que são marcantes. Se você tiver alguma experiência com o sobrenatural também, você pode deixar aí embaixo nos comentários. Vamos, de repente, fazer um próximo vídeo com as experiências que vocês nos contarem. Mas vamos lá, Leandro. Começa você. O que você já viu de extraordinário nessa vida que te marcou até hoje? Então, quando eu era mais novo, que eu tinha uns 15, 16 anos, tinha acabado de falecer um tio meu, que ele morava na casa de trás da casa que mora minha prima. Aí ele recém tinha acabado de morrer, fazia pouco tempo, e aí eu fui na casa dessa prima, assistir TV e comer pipoca, assistir. Aí Coisa tava de criança normal. Tava eu, as minhas 2 primas e a minha outra prima, no caso, que é a mãe delas, né? A gente tava deitado na cama assistindo, de repente a gente viu um vulto, assim, mas beleza, né? Ninguém falou nada. Aí, daqui a pouco, chegou o marido dessa minha prima, chegou do serviço e foi deitar na cama lá junto com a gente pra poder assistir também, né? Tipo assim, só que não tinha ninguém na casa, não tinha ninguém e só tava a gente mesmo lá na cama. Só que, tipo assim, não tinha ninguém na casa naquele dia, só tava a gente lá mesmo assistindo TV Então não tinha como ser outra pessoa, como ser um cachorro, um bicho, porque eles não tinham. E até porque era algo grande também. Eu tava assistindo lá... Parecia com uma pessoa assim? Era do tamanho de uma pessoa, só que era uma sombra preta, na verdade. Passou assim pela porta. Todo mundo viu. Todo mundo começou a gritar naquela hora. Tipo assim, não foi só eu que vi, minhas primas viram também. O meu primo, que ele já é um adulto, assim, o cara mais velho, ele viu, ele se escondeu debaixo das cobertas, começou a gritar. Começou a gritar não, né? Ele ficou meio desesperado, assim, sabe? Que horror. E daí, tipo, pra ir embora pra casa à noite, porque já era tarde, pra ir embora pra casa à noite eu precisava atravessar, assim, tipo, uma cerquinha que era do outro lado do muro na minha casa. Mas eu tava com muito medo, eu tava com o que não passava nem sinal de Wi-Fi, sabe? Porque foi bem esquisito. Mas eles acharam que foi o teu tio que morreu, que apareceu lá? Não sei, é porque assim, é meio ruim falar isso, mas ele mexia com coisas estranhas, assim, paranormais, mas não pro bem, sabe? Talvez possa ser. Que horror, hein? Não sei, alguma coisa, sei lá. Era uma sombra, uma forma de uma pessoa, e todo mundo viu, assim, e foi bem... Você vê quando a gente é mais novo, né, tem essas experiências. Eu tive uma que não foi tão sobrenatural, mas tinha uma amiga minha, que era minha melhor amiga de ensino médio. E no ensino médio a gente falava assim, quem morrer primeiro, volta pra contar pro outro como é que é lá. E aí ela acabou tendo uma morte meio trágica, assim. E é muito pessoal isso, muito pessoal mesmo isso, nunca contei pra ninguém. Mas quando ela morreu, assim, meio que... Sabe quando se sente, assim?
E aí eu fiquei com muito medo. E eu meio que falei assim, olha, você tá liberada dessa promessa, não precisa vir me contar mais não, porque vocês viram o vulto lá e ficaram desesperados. Imagina se aparece ela, eu não sei o que eu faria, assim. Aliás, falando em aparecer, tem uma história que meu pai conta. Quando ele era novo, ele ficava brincando, assim, ele era muito zoeiro, muito de debochar dessas coisas espirituais, dessas coisas do sobrenatural, do além. E um dia ele tava com os amigos dele, tal, jovem, e aí, nessa babaquice de menino novo, um falou pro outro, duvido você entrar no cemitério, duvido você entrar no cemitério. E os cemitérios, como a cidade aqui é do interior, ficavam abertos, assim. E isso era uma noite de lua cheia e tal. Quando ele entrou no cemitério, ele foi entrando, e assim, logo na abertura do cemitério, tem o cruzeiro, que eles falam, que é aquela cruz bem grande lá, que o pessoal acende vela e tal, pros entes queridos. Quando ele tava na metade do caminho, apareceu um cara, assim, num cavalo branco, um cara que não dava pra ver nada, assim, ele era completamente escuro, parecia um vulto também, assim, e tipo, não tinha por que ele tá lá, em cima de um cavalo branco e tal. Diz que meu pai branqueou mais do que o cavalo dele, assim, saiu correndo do cemitério também, e meu pai fala que essa experiência fez ele nunca mais ficar brincando com esse tipo de coisa, fez ele nunca mais ficar tirando sarro, zoando, porque às vezes a gente brinca com aquilo que a gente não conhece, igual o meu exemplo com a minha amiga que infelizmente faleceu, e a gente não sabe do que acontece, o que pode acontecer. Tem aquela frase, né? Existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a boa filosofia. Mas é isso mesmo, não dá pra gente ficar brincando também, né? Eu, assim, eu tive poucas experiências de assombração, assim, mas as poucas que eu tive foram bem traumatizantes. Teve paralisia do sono também, já tive. Só que eu vi uma figura, assim, escura, porque era noite, né? Então não tinha como eu ver. E tava me enforcando. Não queria sair de cima de mim e eu não conseguia me mexer. E eu olhava, tipo assim, eu via meus colegas de quarto, né? Porque a gente parava, quando eu trabalhava no frigorífico lá, a gente parava numa pensão, assim, vários rapazes no mesmo quarto. Aí eu via o pessoal, a galera ali dormindo e eu não conseguia gritar porque a voz não sabia. Não saía, né? Eu não conseguia gritar porque a voz não saía e eu tava preso, sabe? Eu ficava tipo assim, dentro... Que horror, credo. Eu tava preso dentro de mim. É estranho falar isso. Mas eu acho que é uma comum sensação isso, horrorosa. Né? Eu acho que isso é mais comum Só que... do que parece. E, tipo assim, quando eu cheguei em casa, quando eu voltei pra casa no fim de semana, eu contei pra minha mãe. Ela mandou eu orar e dobrar os joelhos e pedir pra Deus. E daí, assim, isso aconteceu mais umas 2 vezes, assim, eu sempre dobrando o joelho, orando, porque eu não tinha costume de orar sempre, sabe? Era só de vez em quando. Daí nunca mais aconteceu, graças a Deus. Mas também tem Não, a minha cunhada ia comentar que ela também teve uma experiência dessa de paralisia do sono. E ela ficou bem assustada, assim. Pra ela parecia que quem tava, assim, tipo, meio que não deixando ela levantar, enforcando e tal, era o capeta mesmo. E ela tava muito assustada, ela tava com medo até de dormir, assim, porque assustou muito, foi muito marcante. E aí eu dei o conselho pra ela, falei, antes de dormir, leia um salmo aí, Salmo 90 na Bíblia, ou 91, não lembro qual que eu falei. Você falou da tua cunhada, eu me lembrei de mais uma coisa agora. Conta pra nós aí. É uma das últimas vezes que a gente foi na casa do teu irmão, lá em Pinhais. Uhum. Não lembro, acho que é naquela casa de madeira lá, sabe? Antiga, antes dele morar nessa. Uhum. Então, naquele quarto que a gente tava dormindo lá, eu tive paralisia do sono. Só que lá eu não vi nada, mas eu acordei à noite, eu vi você dormindo do meu lado e eu tava... Nossa, foi terrível. Eu nunca tive Aquela isso. casa, eu acho que... Não sei, eu achava que tinha uma energia muito tinha carregada uma energia naquela pesada, casa. Né? Eu acho. Sei. Essa hoje que ele tá agora, não, mas aquela tinha. O meu irmão conta também, quando eu recém fui morar em Curitiba, eu fui morar no Sobradinho e tal. E eu, na minha cabeça, eu tinha que alguém tinha morrido naquele sobrado, assim, na minha cabeça. Eu sou muito de sentir as coisas, então eu tinha muito na minha cabeça que alguém tinha morrido. E aí, um dia eu tava vindo aqui pra União da Vitória, e o computador lá em cima tava desligado. Não tava ligado, eu tava vindo viajar pra cá. De repente, eu e uma amiga minha, eu até me arrepio do novo aqui, a gente começou a escutar uns barulhos lá em cima. Tipo, como se estivesse saindo o som da caixinha de som do computador. Só que o computador tava desligado, não tinha como sair som. E a gente tava fora da tomada, tudo. E aí a gente começou a escutar uns barulhos, assim, parecia uns gemidos, ou alguém falando, uma voz meio esquisita, meio... Sabe aqueles quando tem aqueles capeta da Universal que passa na TV, que fica aquela voz meio esquisita? Sim. Era uma voz assim.
E como eu não tava sozinho, então eu tava mais corajoso. E aí eu falei assim, quem que tá aí? E respondeu um nome lá, eu não lembro agora, faz muitos anos isso. Respondeu um nome. E eu sei que a gente ficou branco. Ela já era branca, eu não tanto, mas a gente ficou branco, porque como assim que respondeu? Aí eu repreendi também, né? Eu falei, tá amarrado, sai daqui, aqui não é teu lugar, aqui não tem espaço pra você e tal. Quer dizer, você chama de você. Pra saber quem que era. E aí na hora que eu repreendi, assim, expulsei, o som acabou na hora, foi incrível, assim. E meu irmão fala também que nessa casa, às vezes eles iam passar uns dias lá em casa, ele chegou a ver também, assim, um vulto, que nem diz você, assim, um cara bem grandão, assim, todo escuro, um vulto mesmo, assim. Então foi a experiência que a gente vivenciou lá naquela casa também. Mas eu te cortei, se ia contar uma outra experiência e conta pra gente. Também foi lá em Pinhais, foi logo que eu e o Gê, a gente ficou junto, a gente se mudou lá pro centro de Pinhais. E daí, assim, eu tava desempregado naquela época, então eu ficava o dia inteiro em casa, ou às vezes estava editando vídeo, sempre tava fazendo alguma coisa ali. Eu limpava a casa e ficava de boa fazendo alguma coisa. E eu já ia trabalhar. Aí, à noite, né, eu já tinha medo daquele lugar, porque era meio deserto, mal iluminado. Né? E a casa que a gente tava era uma estrutura... vizinho, né? Não tinha. Era no centro da cidade, mas não tinha vizinho, era só coisa comercial e tal. Isso, a casa em si, a estrutura era péssima, sabe? Tinha goteira, tinha rato, tinha tudo de ruim que vocês podem imaginar. E eu ficava sozinho lá, editando meus vídeos e tal, enquanto eu já tava trabalhando à noite. Então, tinha uma parede, né? Tinha um sofá que dava de frente para outra parede e tinha uma porta ao lado. Então não tinha visibilidade na porta, sabe? Ficava de costa pra porta. Isso, e pegava a luz, assim, que tinha na garagem, fazia reflexo na parede, porta, né? Na que a porta ficava aberta. Até porque nem tinha porta lá. Mas é uma outra história. Outros tempos. Isso, E daí, beleza, eu tava lá mexendo no notebook, editando vídeo lá, e a gente tinha um gato, que era o... Esqueci o nome do gato. Faz muitos anos, isso Yuri. faz 10 anos. Yuri é o nome do gato. E eu tinha ganhado esse gato de um amigo dele lá. O gato era bem... Ele era um gato bem, coitado, lindo. Ele era bem... E era lindo. Sim, Mas, nossa, chegava de noite e esse gato começava a correr que nem louco pela casa. Parava e olhava assim, pras né? paredes, como se estivesse vendo alguma coisa. Às vezes ele tava no sofá ou fazendo alguma coisa, o gato tava olhando pro teto e tava miando. Assim. Nossa, como se estivesse vendo alguma coisa mesmo. Mas até então a gente não desconfiava, a gente achava que era rato, né? Porque lá tinha bastante mesmo. Aí, beleza. O Jean tava no serviço, eu tava lá em casa. Assim, eu vi a luz que vinha da porta ali, eu vi uma sombra de alguém, de um busto. Pensei, o Jean chegou do serviço, né? Que bom. E eu olhando pro gato, e o gato miando, né? Esqueci de falar também. O gato olhava pra lá e miava, olhava e miava. E daí eu olhei assim pela porta, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, e a porta da garagem, porque não tinha porta na casa, tinha uma porta na garagem, que entrava pra porta, tava trancada. Nossa, eu juro, eu abri a porta da garagem e fiquei lá fora quase, até da hora de chegar, porque eu tava com muito medo. Eu não sei porque a gente tem isso, né? Eu sou assim, quando eu tenho medo, eu me sinto mais seguro do lado de fora da casa. Sim. Do que do lado de dentro da casa. Você tá preso com a assombração lá dentro, sabe? Não sei também o que acontece. Perdoe minha voz, porque eu tô... Nossa, tô com muita gripe, vocês não têm noção. Tá gravando aqui por amor ao ofício, então deixem um like, se inscrevam, porque o Leandro tá quase morrendo aqui do meu lado mesmo. Hoje eu tô... Mas o nosso compromisso era gravar hoje, então ele veio, gravou, contar essas histórias aqui pra vocês. Então se inscrevam aí no canal, deixem um like pra valer o esforço. E esse nosso gato aí que o Leandro contou, realmente era muito estranho. Mas só deixa eu voltar um pouquinho. Pode voltar. Tá, mas então, e daí eu vi essa sombra dessa pessoa na porta, sabe? Foi terrível. Essa história é cabulosa. São coisas que marcam, né? E o que me marcou realmente é porque esse gatinho, do nada, assim, ele parava, olhava pro nada e começava a miar como se estivesse olhando pra você aqui, que eu tô te vendo. Uhum. O gatinho fazia a mesma coisa, ele olhava como se estivesse vendo alguém e começava a miar assim no desespero. E infelizmente, dizem que os bichos, quando fazem alguma coisa pra gente e tal, pega nos bichinhos, né? E esse nosso gatinho, ele acabou ficando muito doente. Ele teve uma doença aí, depois vocês pesquisam no Google, que é prolapso retal. E ele faleceu, não teve o que fazer. E ele morreu, assim, ele esperou a gente sair de casa pra ele morrer. Foi muito, muito terrível. Depois a gente mudou dessa casa e tal, que
Foi a primeira casa que a gente morou, era o que dava pra pagar na época. Depois a gente conseguiu mudar pra uma casa um pouquinho melhor e tal, mas a gente viveu essas experiências. Era muito estranha essa casa. Mas Tinha é um engraçado ar muito porque carregado, né? Muito pesado lá. Tinha, eu acho que teve. Acho que deve ter tido morte, alguma coisa parecida ali. Provavelmente. É. Porque já era uma casa bem velha no centro, sabe? Uhum. Tipo assim, era bem esquisita. Daí nas outras casas que a gente morou, assim, casa nova, inclusive Não apareceu nada, não né? apareceu nada. A minha irmã conta que numa outra casa, depois dessa que a gente morou, que era até a casa de um pastor. Não era a casa do pastor, era do Almir, na do verdade. Almir. Uhum. Eu tinha levado meus irmãos para passar as férias lá em casa, as férias do colégio. Aí a minha irmã conta que viu uma figura de uma criança saindo no quarto e indo pra... Ela levantou, ela tinha levantado pra ir ao banheiro, ficava do lado do quarto, a porta, e ela viu essa criança indo na fruteira. Tinha uma fruteira com umas bananas, umas coisas lá. Ela viu essa criança indo na fruteira na madrugada. Credo, Deus E me pegou e voltou a dormir plena. E daí, tipo, porque a gente acordava tarde, sério. Acordava umas 4 horas da tarde, a gente ia dormir bem tarde. Isso de criança foi a história da assombração que mais me arrepiou desde que eu me conheço, assim. Eu era criancinha, a minha prima Ana, ela se mudou, tinha recém-casado, foi morar numa casa alugada e tal. E ela conta que um dia ela tava sozinha em casa também. E ela olhou, eu morro de medo disso, eu tenho pavor. À noite eu não olho embaixo da mesa até hoje, assim, eu tenho medo. Assim, me dá desespero só de pensar. Mas ela conta que ela olhou embaixo da mesa e tinha uma criança embaixo da mesa. Eu, nessa hora, eu já tinha me mijado, já tinha tido um infarto, sei lá o que tinha acontecido. Então, até hoje, eu tenho meio que pavor de olhar embaixo de mesa, assim. É engraçado, principalmente à noite, assim. À noite eu evito olhar embaixo de mesa. Embaixo de nada. Porque eu fico pensando, sabe, uma coisa que marcou. Eu contando aqui pra vocês, talvez não dê pra passar tanto terror, mas quando ela contou, assim, eu tava escondido, né? Não era pra criança ouvir, porque é uma história pesada. Eu tava escondido, acabei ouvindo a história. E eu fico desesperado até hoje, assim, eu fico, sabe, sem entender o que aconteceu, porque geralmente o ruim dessas situações sobrenaturais é que você não tem uma explicação lógica. É igual você contou, achei que era o dia que tinha chegado. Não era, e não tinha como ter outra pessoa lá. Não tinha, porque era só nós dois e a gente não tinha parente, a gente não tinha amigo. Não. A gente tinha amigo, mas morava longe, né? Não tinha como ser outra pessoa e a gente morava um lugar meio isolado, assim, tipo, tinha só loja, Comercial, mercado, só a nossa era a única comércio. casa residencial, o resto era tudo comércio, assim, então... E tinha um pátio e tinha portão. Portão alto, com grade e então tal. não tinha como ter entrado ninguém lá. São histórias que desafiam a lógica, desafiam a explicação e que a gente não tem muito. Meu pai conta uma vez também, pra fechar aqui, que ele trabalha com mármore, então eles faziam essas coisas em cemitério, montar túmulo, essas coisas assim. Eles fazem? Fazem ainda, né? Mas na época eles já faziam. E aí eles, como a empresa deles era muito famosa, eles iam pra várias cidades aqui da região. E aí às vezes eles tinham que dormir, porque era longe a cidade, então não dava pra voltar pra cá pra terminar o serviço, entendeu? Tinha que fazer o serviço, não dava pra voltar pra ir outro dia. E às vezes eles ficavam em alguns hotéis, às vezes eles ficavam em algumas pensão, pousada e tal. E nessa cidade específica, foi ele mais um amigo dele, ou mais 2 amigos dele, e era uma cidade pequena, assim, não tinha muito recurso, infraestrutura pra eles poderem ficar dormindo lá. E aí a firma que eles trabalhavam acabou alugando uma casa, que era a única casa disponível para locação. E aí eles estavam no cemitério, assim, né, trabalhando. E chegou um cara lá do nada, assim, e perguntou, vocês estão aí? Vocês vão ficar até quando e tal? E aí eles explicaram até quando. E o cara perguntou, tá, mas vocês vão ficar onde, assim? Não tem hotel aqui na cidade e tal? E aí meu pai falou, não, a gente vai ficar naquela casa ali e tal, no final da rua, não sei o quê. Aí disse que o cara, assim, branqueou também quando eles falaram, assim. Fez uma cara de, meu Deus, não sabe onde que estão se metendo. Enfim, o cara foi embora. Eles foram dormir à noite. E aí, quando eles estavam na casa lá, eles escutavam só esse gato. Como se alguém estivesse batendo na parede. Assim, era uma casa de madeira, bem antiga também. Como se alguém estivesse batendo na parede. E aí eles pensavam, mas, pô, deve ser piazada, né, que tá aí batendo na parede. Vamos lá fora dar um corridão. Eles saíam pra olhar. Não tinha ninguém batendo na parede. Voltavam, começavam a pegar no sono de novo. Pá, pá, pá. As batidas na parede outra vez. Saíam pra olhar, nada. E diz que foi a noite inteira desse jeito. Eles nem dormiram, todo dia estavam
esgotado. Ele tava com medo, né? Eles Ele estavam me com contou, ele medo. falou. Porque imagina, você não sabe o que que é. Você tá num lugar que você não conhece, numa casa que você, enfim, tá ali improvisada pra você ficar. E alguém tá batendo na porta. Ele conta que eles pegaram o facão, foram lá fora e tal, porque acharam que já era bandido umas horas. E não acha nada batendo na parede, nada. Depois eles descobriram que aquela casa tinha acontecido um crime também, que o cara tinha matado a mulher, os filhos e tal, ele era bem possessivo. E, enfim, eles não sabem se tem alguma coisa a ver com o sobrenatural, mas não Sempre tem acharam uma alguma história, explicação né, por trás. lógica aí. Sempre tem uma história por trás. E você que tá assistindo, já passou por alguma experiência sobrenatural? Já viu alguma coisa que te arrepia só de pensar? Ou alguém já te contou alguma história? Aqui na nossa cidade, tem até um vídeo aqui no canal de uma história que é cabulosa, tenebrosa, que é o dia que o diabo apareceu num clube aqui. Se você quiser, vai aparecer aqui no cantinho da tela. Clube Floresta. É um relato e é um vídeo antigo aqui do canal já, mas se você quiser assistir, assiste aí pra você saber o dia que o diabo apareceu aqui na minha cidade. Mas conta pra gente também se você tiver experiência. Se quiser, pode me seguir no Instagram, @ghouse. Pode seguir o Leandro também, se quiser, Leandro Bonetes. que é @le_house. E a gente se vê por aqui. Se você quiser mais vídeos com essa pegada, com esse tipo de conteúdo, avisa aí a gente que a gente vai gravar pra vocês. Espero que um dia que você esteja um pouquinho melhor de saúde. Ah, eu também espero, porque eu tô só por... Só pela misericórdia, né? Ai, nem me fale. Quem assistiu até aqui, muito obrigado, obrigado. gente. Se inscreve no canal e aproveita pra assistir os outros vídeos aí. A gente volta aqui pra vocês sempre quarta e sexta. Quarta e sexta. Compartilha o vídeo. Compartilha também pra quem gosta dessas histórias aí do sobrenatural. E toda quarta e toda sexta tem vídeo novo aqui nesse canal. E eventualmente a gente coloca um outro vídeo também em outros dias da semana. A gente fica por aqui, né? Você quer contar mais alguma história? Não, já. Lembrasse de mais alguma história? Não. Pra esse vídeo é isso, né? Esse vídeo é isso, tem várias histórias aí que meu pai e minha mãe contam, mas... A gente grava, se vocês gostarem desse vídeo aí e pedirem pra gente, a gente grava outras histórias, mais assim, que os nossos pais contam. Porque os antigos sempre tinham histórias assim, e eles né? contam assim bem detalhado, né? Cada... Um dia a gente pode fazer eles contarem essas histórias pra vocês. Só vocês quererem, tá bom? Obrigado pra quem assistiu no YouTube, Perdidos no YouTube. Obrigado por quem ouviu no Spotify, BananaCast. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau. Fala galera, tá? Fala galera, tudo bem com vocês? 3, 2, 1. Fala galera! Os dois juntos? Acho que sim. 3. Vem mais pra cá que tá cortando você na cara. 3. Pera aí. Famoso microfone. 3, 2, essas porra desses caminhão, caralho. Nós vamos contar pra vocês as nossas experiências sobrenaturais, Como que é o nome? Fantasmas. Não, espera, deixa eu ver. Como que é o nome? Não é visagem. Assombração? De novo. Você não deixa, por favor. Tá bom. Não é engraçado. Não é pra ser engraçado, já entendi. Hoje nós vamos contar pra vocês... Corta. Conta a história da Rose, só contar. Tô tentando me lembrar. É só contar. Eu tinha... Ele tinha acabado de morrer. Conta mais uma experiência até agora, né? Mas é isso mesmo.
Mas é isso mesmo, a gente não dá. Aí eu acho que você chegava lá pelas 11 horas, eu não lembro. 11 horas, meia-noite, Eu era não- bem tarde. Escava. Eu tava Editando os corta essa vídeos parte, e tal. corta essa parte. Então.